Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero abordar os 5 níveis de autoconhecimento, sendo o 5 o menor nível e o 1 o maior. Ou seja, se você já está no nível 1, por exemplo, é bem provável que você já adentrou algumas camadas aí do seu próprio autoconhecimento, da sua jornada, do seu ser. Mas antes, eu quero fazer alguns lembretes sobre isso. Pode ser que você esteja no nível 5, que eu já vou explicar o que é. Pode ser que você esteja nesse nível em alguns pontos da sua vida e em outros pontos você já está no nível 1, né? Então, isso é muito irregular, não é algo matemático, tá? É só uma forma que eu encontrei de explicar que existe um processo e que para você poder também se reconhecer em qual ponto desse processo você está. Combinado? Então, começando pelo nível 5, que é o nível menor dentro dessa caminhada do autoconhecimento. É quando você acredita que não tem nada para trabalhar, que está tudo bem com você, que você está muito bem resolvido, muito tranquilo e acha até estranho que pessoas estão se trabalhando e por quê? Você acredita que não tem nenhum trauma, nenhum bloqueio, que as coisas fluem legal. E pode até ser que as coisas estejam legais, mas é num sentido mais aparente. Aparentemente as coisas estão boas, mas se você mergulhar um pouquinho, você já vai ver que não, né? Geralmente essas pessoas estão num nível de negação dos problemas, mas é interessante a gente saber que cada pessoa tem o seu tempo, tá? Ela só vai começar a olhar para as suas questões quando ela estiver realmente preparado para isso, né? Muitas vezes se tentar encurtar algum caminho aí pode ser bastante doloroso, muito mais doloroso, tá? Então, tá tudo bem. Sim, algumas questões ainda existe esse ponto cego, é quando a gente não consegue ver ainda aquele trauma, a gente não consegue captar, a gente não consegue perceber ele. Aquela dor, aquela ferida ainda está um pouco distante da sua percepção. Bom, o nível 4 é quando a pessoa já começa a sentir algum desconforto. Ela começa a sentir que tem algo estranho, ela começa a sentir que tem alguns bloqueios, ela começa a perceber esses bloqueios, ela começa a perceber as suas feridas. Só que ela não se sente apta ainda a olhar para isso, ela ainda está bastante focada em outras coisas, muitas vezes ela não tem nem tempo, nem energia para poder se focar nisso, ela já sente as questões. No entanto, ela não sabe nem por onde começar, ela não tem ferramentas para poder olhar isso, né, com carinho, com gentileza, então ela acaba acaba empurrando isso, sentindo esse desconforto e convivendo com esse desconforto. A boa notícia é que existe uma terapia chamada terapia multidimensional, na qual eu faço parte, né, dessa egrégora, trabalho com a terapia multidimensional e que ela é capaz de trabalhar nesse ponto também. Pessoas que estão nesse nível, que não estão com energia para buscar o autoconhecimento, para olhar para a dor, ainda não se sente muito pronta, a terapia multidimensional, ela pode trabalhar isso, coisas que a gente não entende, coisas que talvez a gente não perceba ainda, tá? Ou às vezes a gente está muito sem energia para poder trabalhar. A terapia multidimensional, ela é ótima para pessoas que estão nesse nível, que sentem um desconforto, mas não conseguem compreender exatamente de onde vem. Bom, e chegamos no nível 3. O que é o nível 3? É quando você já tem a percepção, você já está ligada em alguns comportamentos que são padrões da sua vida ou de situações que são padrões na sua vida. Você já percebe que você reage de determinada forma quando alguém faz algo
com você, você já percebe um movimento regular, né? Você já está atenta a algum comportamento que você tem e já está observando, você já está começando a se questionar: por que eu sou assim? Por que eu reajo de tal forma? Por exemplo, quando você tem um relacionamento e que você percebe que existe um padrão de relacionamento, você troca de relacionamento e você sente que os problemas são iguais, e aí você começa a se questionar: por quê? É esse o ponto, um ponto muito chave aí nesse processo de autoconhecimento. Por que isso acontece comigo? Ou por que eu reajo de tal maneira? Por que eu sinto isso quando alguém me diz isso? Ou quando alguém faz determinada coisa comigo? É interessante dizer que nesse nível 3 ainda há um sentimento de culpa, tá? Muitas vezes você olha algo do passado e você sente culpa, você julga tanto a outra pessoa que provavelmente tenha participado, né, da situação, você julga essa pessoa, você culpa, ainda há um perdão ou um auto-perdão para trabalhar, mas você ainda não se sente pronta para isso. Também há a presença do medo, o medo de você olhar para aquilo, você já percebe, mas muitas vezes você fica correndo em círculos, né, sem a coragem de você realmente olhar e de você realmente trabalhar aquilo. Então essas emoções, né, que são o medo, a culpa, a raiva por alguma situação, ainda são impeditivos para você ir mais fundo, para você olhar para essa ferida. E há uma reação de afastar aquilo de você. Por mais que você saiba, por mais que você compreenda, ainda há uma sensação de afastar. Não, eu não quero isso, não quero mais isso, mas você ainda não fez esses movimentos para poder liberar. Então, há um afastamento, um não acolhimento, um afastamento dessa dor, dessa ferida. É também importante dizer que há uma grande chance da gente parar nesse nível 3, tá? De ficar rodando em círculos. Eu mesma, né, posso dizer por experiência que acabei ficando muitos anos já sabendo muita coisa, já entendendo algumas coisas de mim, já entendendo comportamentos, vendo padrões, comportamentos, mas como eu ainda não tinha ferramentas e não me sentia também muito segura para procurar outras pessoas para me ajudar, eu acabava ficando, de fato, rodando em círculos. Isso pode ser bastante sofrido, porque a gente já sente muito esse desconforto de feridas, né, das dores, enfim, dos bloqueios, e não se trabalha. Então a minha reação é mergulhar mesmo em dores, mergulhar nas crises e em sentimentos de culpa, de raiva, enfim, mergulhava nisso e demorava até um tempo para eu poder sair disso, para eu poder sair desse sentimento, dessa sensação. Então, quando você já começa a perceber, a captar, e isso te gera muito desconforto, o ideal é que você, nesse momento, já procure também uma pessoa para te ajudar, tá? Procure ações, movimento, a gente precisa movimentar essa energia. Nunca mergulhar nessa lama de dor, né? Porque é uma cola mesmo, a gente acaba grudando nessa dor, tá? Então, cuidem para não estacionarem nesse nível. Aí a gente chega no nível 2. Quando a gente tem ferramentas, quando a gente tem conhecimento, que é informações, a gente está munido de informações para a gente trabalhar, aí a gente consegue dar um passo adiante. Enquanto a gente não tem informações, enquanto a gente ainda está na ignorância de não saber trabalhar ou de não saber que pode sim liberar, tá, essas memórias, essas dores, a gente fica meio travado ali no 3. Então, munido de informações, de pessoas, uma rede de apoio, pessoas que podem te ajudar, te dar apoio nesse momento, aí sim a gente consegue de fato olhar. E aqui eu quero destacar o verbo olhar, porque quando
É porque é muito forte, né, esse verbo, porque a gente passa a não só ter a percepção, e sim você toma uma decisão, você escolhe olhar para aquilo, você escolhe movimentar aquela feridinha, aquela dor, aquele trauma, enfim, tá? Aquela emoção que fica presa na gente. Então você olha com todo o carinho, com todo o cuidado, com a gentileza, né? E esse é um ponto muito desafiador nesse processo de autoconhecimento. E é por isso, muitas vezes, que a gente para no nível 3, porque a gente tem muito medo de olhar para a ferida, tá? Mas é como eu disse, se você tem uma rede de apoio, pessoas que vão te ajudar, tá? Terapeutas, sim, que vão te ajudar, aí você consegue olhar para a dor. E esse é um dos pontos mais importantes dentro desse processo, que é quando você decide de forma consciente. Por isso que o olhar, quando eu falo olha para a dor, é porque você tomou uma decisão de forma consciente de trabalhar aquilo. Você coloca em movimento uma energia que estava estagnada e muitas vezes causando muita obstrução na tua vida. A energia não flui porque é uma obstrução, tá? Uma ferida, uma dor, um bloqueio acaba sendo uma obstrução de energia na sua vida. Então esse olhar eu coloco em movimento, eu limpo, estou fazendo uma faxina em mim. Então acontece as limpezas, a liberação de memória, tá? E então a gente chega no nível 1, que é quando você integra a sua dor ao seu ser, ou seja, você não afasta mais, você integrou, você ressignificou, você consegue olhar para alguma questão com leveza e sim até com bom humor muitas vezes, né? Porque você trabalhou tanto, você liberou culpa, você liberou medo, então você não olha mais aquilo com raiva, você não olha mais aquilo com dor, você olha com amor. Sim, nesse ponto do nível 1, você passa a olhar para toda a tua história, para a tua jornada, ou pelo menos naquele ponto, tá? Aquela questão que você conseguiu liberar, você olha com amor, você passa a enxergar de outra perspectiva e honrando, inclusive, esse acontecimento, enfim, porque você sente que aquilo foi uma lição. E também não há mais, nesse ponto do nível 1, não há mais o julgamento, né? Nem de si, nem do outro. Nesse ponto do nível 1 você também já perdoou, você consegue sentir perdão, você consegue sentir a compaixão e aí as coisas fluem. É importante também saber que nem sempre as coisas acontecem, como eu disse, né, de forma linear, tá? Pode ser que você já esteja trabalhando isso, né, já esteja ali no nível 2, trabalhando, olhando, mas isso demora um tempo até você começar também a sentir esse amor ou essa compaixão pela tua história ou pelas pessoas que fizeram parte desse momento, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, como que algum dia eu vou conseguir olhar com compaixão para isso que me aconteceu? Mas a gente está trabalhando, é um trabalho, é um processo mesmo, mas é possível sim, e é muito importante, porque muda mesmo a energia do fato, do sentimento, é uma emoção que se transforma. E aí que a gente fala quando você acolhe aquilo dentro de você, quando você consegue integrar aquilo dentro de você. E aquilo não é mais uma sombra, aquilo se torna luz, você convive muito bem com aquele fato. Quando você trabalha com amor aquilo que estava lá na sombra. E aí que acontecem muitas transformações, né? Podem ser uma transformação pequena dentro de um micro universo, mas às vezes essa transformação pode ser gigante, porque você não carrega mais aqueles pesos que você nem sabia de onde vinha, né?
você não tá mais com aquela energia obstruída, você realmente libera. E aí você consegue agir com mais essência dentro daquilo que é a sua verdade. O autoconhecimento, ele é um processo muito subjetivo e ele funciona diferente para cada pessoa. Mas a gente percebe que existe um movimento mesmo, um enxergar, em que nível desse enxergar a gente está. É apenas para a gente entender que existe um caminho, um processo, e que às vezes isso pode trazer uma clareza de onde você está, tá? Para a gente conseguir aprofundar. É isso, é esse aprofundamento. Eu quero que você entenda e que você veja que existe um aprofundar dentro do processo de autoconhecimento. E aí você consegue entender qual o nível de aprofundamento você está dentro de uma questão. Esse processo vai estar sempre em movimento. A gente vive esse processo do autoconhecimento continuamente. Inclusive o meu próprio processo e a minha transformação, né? Tudo que eu passei veio desse momento que eu decidi olhar. Porque, como eu disse, eu fiquei muito tempo, muitos anos mesmo, em volta do meu próprio rabo, sem saber como fazer. Já via, já sentia desconforto, mas eu mergulhava na dor, mergulhava no problema em si. E aquilo não me resolvia nada, até o momento que eu resolvi liberar. E aí as coisas começaram a andar diferente. E aí eu posso dizer sim que a gente consegue olhar para as coisas, para essas coisinhas que doíam, para essas feridinhas. A gente consegue sim olhar com amor. A gente consegue sim ressignificar, olhar com leveza e com perdão. Então é isso, pessoal. Gratidão por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Eu espero que esse assunto te interesse e pode me mandar sugestões, manda aqui nos comentários e vamos conversar, tá? Aproveita e deixa seu like pra mim, mostra que você gosta desse tipo de conteúdo. Isso me apoia bastante, isso me ajuda a continuar a fazer esses vídeos aqui pra vocês. Então dá o like, compartilhe e comenta comigo pra gente estabelecer um diálogo bem legal e bem fluido aqui nesse canal, tá bom? Gratidão, namastê, até a próxima.